A gente continua em Brasília, porque a PEC de transição segue em votação neste momento, agorinha mesmo, no Senado. Mas a Câmara dos Deputados já está pronta para iniciar também a discussão da proposta. Paula Lobão, já existe até um cronograma de uma possível votação no plenário, né? Isso, Kalina. Olha, a votação lá no Senado Federal, nesse momento, acontece exatamente no texto básico da PEC Fura-Teto. Mas só para fazer um ajuste aí, na minha primeira participação aqui no jornal, eu disse lá naquele momento que os senadores já estavam votando. Na verdade, eles estavam discursando e pode ser que no momento que o senador discursa, ele já anuncia aí como que vai ser o voto dele. Ou não, fica a critério dele. Mas agora, mais ou menos uns 10 minutinhos, começou de fato a votação do texto base, que a gente chama aí de texto basicão da PEC Fura-Teto, e nesse momento, inclusive, Carlos Portinho, que é o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro, orientou a bancada do PL a votar contra. Olha só, temos imagens ao vivo, inclusive, vamos verificar. Paulo Paim, senador do PT pelo estado do Rio Grande do Sul, está proferindo seu voto, justificando a sua análise. Vamos acompanhar um trecho. Isso é uma correção fundamental para que as receitas próprias possam ser utilizadas na correta distinção. Assim, incentiva a geração de convênios e recebimento de doação nessas áreas. O substitutivo de plenário apresentado pelo querido relator permite transferências financeiras realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional da Assistência Social diretamente aos fundos de saúde e assistência estaduais, municipais, distritais, para o enfrentamento, inclusive, da pandemia que assusta ainda a todos nós. Assim, presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que possam ser executadas pelos entes federativos até 31 de dezembro de 2023. Paulo Paim, senador do PT pelo Rio Grande do Sul, naturalmente justificando o seu voto, ele que vota favoravelmente a PEC da transição, ele que participa do modo virtual, ou seja, online. Alguns estão no plenário e outros participam de maneira online. Lembrando que essa votação foi adiada um pouquinho, o horário, por falta de quórum. Paula, você novamente pode, então, dizer pra gente o seu raciocínio sobre o cronograma dessa análise na Câmara dos Deputados. Pois é, Kalina, voltando aí para explicar para as pessoas como é que funciona esse trâmite. Essa PEC que está sendo votada agora, ela precisa de 49 votos favoráveis para então seguir a próxima etapa. Só que como eles estão votando agora o texto base, pode ser que os senadores apresentem propostas de mudanças. E aí essas mudanças seriam vindas também como emendas. E essas emendas também precisam ter aí 49 assinaturas. A votação é feita em 2 turnos. Se tudo isso acontecer, o próximo passo é essa PEC ir para a Câmara dos Deputados. E lá, ela não passa pelas comissões tradicionais e obrigatórias por conta aí do prazo apertado. Então, o que foi que decidiram fazer? Decidiram apensar esse texto da PEC Fura-Teto numa outra PEC para que ela siga direto para o plenário da Câmara dos Deputados e seja então discutida e votada. Lá no plenário, ela precisa então ser votada em 2 turnos e precisa de 3/5 dos votos. O problema é toda a discussão aí em torno do que eles estão chamando de gastança, principalmente os partidos de oposição. Há uma discussão aí quanto ao valor, os partidos de oposição querem diminuir esse valor e Paula, os partidos só um minutinho, agora a gente volta no Senado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala neste instante sobre a votação. Votaram sim 64 senadores, não 16 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 55, substitutivo em primeiro turno. Está aprovada então a PEC da transição, esse texto, o primeiro turno da PEC da transição está aprovada então em primeiro turno no plenário do Senado. Agora eu volto com você, Paulo Lobão.
Então agora o texto dessa PEC segue aí para Câmara dos Deputados e vai encontrar resistência, viu, Kalina? Porque hoje o líder do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse que a base aliada de Bolsonaro vai votar sim pela PEC, no entendimento deles de que isso aí é para pagar os R$600 de Auxílio Brasil, que é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, mas da forma como ela está, a bancada aliada de Jair Bolsonaro não aceita, então vai ter negociação e mudança com relação ao valor e também com relação ao tempo. Eles não querem 2 anos e sim um prazo de 1 ano. E o líder Ricardo Barros também disse que vai ser essa votação na Câmara na próxima quarta-feira. Então tem aí 1 semana para as negociações se darem e a gente vai acompanhar como elas vão acontecer, porque ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte, como costuma dizer aí o ditado popular. Kalina. Tá certo, então o Senado aprova esse texto da PEC da transição em primeiro turno. Obrigada, Paula. Até já.